Bom, dando continuidade, então vamos falar sobre o sistema de coordenadas, né? E é aquele que basicamente que nós vamos utilizar, ou os sistemas que nós vamos utilizar dentro da geodésia geométrica, né? O primeiro deles aí, mais importante, é o sistema de coordenadas cartesianas. Então, esse sistema de coordenadas, ele é caracterizado por três eixos ortogonais, né? X, Y, Z, né? Com a origem dele aqui no centro de massa da Terra, né? Ele também é conhecido como sistema de coordenadas cartesianos geocêntricos, exatamente, né, porque você está com a origem dele no centro de massa da Terra. Esse sistema ele tornou-se muito vamos dizer assim, útil, né, com o advento da própria tecnologia GPS, né, porque as coordenadas coletadas do sistema GPS, né, ou do sistema GNSS, melhor dizendo, né, estão atrelados a esse sistema aí. Então o eixo cartesiano X, ele coincide com o próprio plano equatorial. Então está aqui, ó, o plano equatorial, e o X está contido no plano equatorial. Então ele parte do centro de massa, né, sobre o plano equatorial, né? A origem dele, né, ou seja, onde ele atravessa, né, o nosso modelo terrestre que nós vamos adotar, que é o elipsoide de revolução, é exatamente onde ele coincide com o meridiano de origem. Ou seja, o meridiano de origem, né, passa exatamente em cima desse eixo aqui. O eixo Y, por sua vez, ele é ortogonal ao eixo X e também está contido no plano equatorial, né? Só que o ângulo dele, ó, é um ângulo de 90 graus no sentido anti-horário. E o Z, por sua vez, é ortogonal tanto a X quanto a Y, né? E coincide exatamente com o eixo de rotação daí do nosso elipsoide de revolução, tá? Apontando evidentemente para a direção norte. Então, a partir desses três eixos orientados, qualquer ponto em cima do elipsoide aqui, ó, nós podemos atrelar ele aí, ó, né, o terno, né, x, y, z. Então, nós temos aqui um afastamento em relação a esse plano z e x, nós temos um afastamento em relação ao plano z, y, e nós temos um afastamento em relação ao plano x, y, caracterizando aí exatamente as coordenadas, né? X, y e z, que nós associamos ao nosso ponto. Veja que o nosso ponto está na superfície física da Terra, ele não está sobre o elipsoide de revolução. Logo, o ponto efetivo A está mais elevado aqui, ó, de tal maneira que vai existir uma separação entre a projeção dele no elipsoide de revolução e o ponto e a altura que ele se encontra em relação ao meu elipsoide que nós estamos usando como referência. Então, aqui está um exemplo claro disso, né? Aonde o ponto P encontra-se na superfície física da Terra. Perdão, aqui, né? O ponto P está aqui na superfície física da Terra. Aqui é a projeção dele em cima do elipsoide de revolução. E a partir daí, nós temos aqui a normal, né, do meu ponto P, que vai ser prolongada e interceptar aí o plano equatorial. Então, a coordenada, né, cartesiana que nós vamos atribuir ao nosso ponto tem que levar em consideração que ele está um afastamento em relação ao elipsoide. Então, o ponto P, nós vamos atribuir aqui, ó, um Y, um X e um Z, levando em consideração, né, exatamente que ele tem uma altitude elipsoidal atrelada a ele. E os modelos matemáticos que permitem obter, né, na verdade, essas coordenadas cartesianas, x, y, z, né, estão aqui sendo apresentados, e vejam que eles são, dependem, né, evidentemente, da própria geometria do elipsoide que você vai trabalhar, porque eles dependem de n, aqui, ó, e depende da primeira excentricidade, né? Então, n e primeira excentricidade estão atrelados ao elipsoide específico. Veja que n depende do semi-eixo maior e n depende também da primeira excentricidade. A e primeira excentricidade são específicos para elipsoides. Ou seja, se você sai do elipsoide GR80, né, e passa para o Reifo, ou passa para o GGI, né, 69, vocês vão ter aí exatamente parâmetros distintos. Logo, né, N e E mudam. Consequentemente, né, essas coordenadas aqui também serão diferentes. Veja que depende também da altitude elipsoidal do ponto.
Então, esse é o modelo matemático que nós utilizamos, né, para transformar latitude, longitude e altitude elipsoidal, os 3 dados que definem a planimetria de um ponto qualquer, entendeu? Transforma isso em coordenadas cartesianas. Então, a aplicação dessas 3 equações, né, permitem que a gente converta latitude, longitude e altitude elipsoidal em x, y, z, que são as coordenadas cartesianas do ponto. Então, anteriormente a gente viu que a partir da latitude, longitude e altitude elipsoidal, a gente chegava nas coordenadas cartesianas. E aqui nós temos aqui, ó, os modelos matemáticos, né, que permitem fazer o inverso, né? Ou seja, conhecido, né, o x, o y e o z do meu ponto, eu posso encontrar a latitude, a longitude e a altitude elipsoidal. Então, aqui estão os modelos matemáticos que permitem fazer isso, né? Então, você tem que, a partir do uso do x, do y, do z, fazer exatamente este cálculo para chegar nesses valores agora que são angulares. Então, antes a gente tinha metros, agora a gente vai chegar nos angulares. A obtenção da longitude é de forma direta, basta apenas que você pegue o y dividido pelo x, né? Então, na verdade, você vai encontrar aqui a função arcotangente, né, para poder encontrar exatamente o valor da longitude, né? Mas a obtenção da latitude não é de forma tão direta, né? Às vezes você vai precisar fazer um processo iterativo para poder exatamente calcular ele. Existem metodologias que são iterativas, onde você parte de um valor inicial, e a partir desse valor inicial, que aqui se encontra, tá vendo? Você vai iterando até que você encontre, né, uma latitude, né, com a precisão apropriada. Esses modelos matemáticos que aqui se encontram, né, vão permitir que a gente encontre um valor inicial de φ, né, muito próximo daquilo que ele realmente vai ser. Então, a gente parte calculando, né, a longitude do nosso ponto inicialmente, né, determinamos o P, determinamos, olha só, né, o H, ele vai depender de φ, que vai depender de N. N depende da latitude inicial do meu ponto, né? Então, ao final, quando você obter a sua latitude definitiva, é que você vai voltar para poder calcular exatamente a grande normal, né? E, consequentemente, também a sua altura, entendeu? Então, o processo, ele tem, vamos dizer assim, uma certa sequência, né, na coleta de dados para fazer. Então, o primeiro valor a ser encontrado é a longitude, porque ele é direto, mas a latitude ele não sai de forma direta, né? A gente tem que primeiro fazer o cálculo, né, de um valor θ inicial, em função do A, do B e do P, né? Onde o Z também participa disso aqui. Esse valor ele é jogado dentro desse modelo matemático que se encontra, e a gente então calcula aqui, ó, a nossa primeira aproximação aí para a latitude, entendeu? Se você, para efeito de prático, se você quiser parar nessa aproximação, você pode aqui, a partir daqui agora, calcular quanto que vale o N, para que você possa usar o N para poder calcular exatamente aqui, ó, o H, entendeu? Em tese, o modelo matemático que são utilizados para fazer essa transformação são esses aí. Então, nós temos aqui, né, a título de exemplos, né, alguns elipsóides terrestres, né, utilizados. Então, nós temos aqui, ó, né, o elipsóide, né, de Bessel, que é usado na Alemanha, né? Eu não sei se efetivamente isso ainda é usado na Alemanha, mas o Clark efetivamente é usado ainda nos Estados Unidos. E o Brasil, olha só, o Brasil ele já usou, né, 3 elipsóides, né? O primeiro que foi utilizado foi o elipsóide de Rayford, né? Ele foi o primeiro utilizado quando o Brasil, né, concebeu o primeiro referencial para poder trabalhar, foi o dado Córrego Alegre. E o Córrego Alegre, ele utilizava exatamente aqui o modelo, o elipsóide de Rayford. Depois, com a alteração do dado brasileiro,
foi utilizado então para essa alteração o referencial internacional de 1967, que fez parte aí do SAD 69. Depois, com a alteração do SAD 69 para o CIGAS 2000, o Brasil então passou a utilizar o GRS-80. E o GRS-80, ele também é um elipsóide utilizado, né, no sistema GPS americano, né? Só que aqui tem um detalhe, né, que os parâmetros do GRS-80 eles mudam, né? Eles mudam. O GRS-80 ele é um elipsóide que tem um acompanhamento, que tem um tratamento onde você vai melhorando exatamente, né, esses parâmetros do GRS-80, principalmente o semi-eixo maior e o achatamento, né, do GRS-80. Então, de tal maneira que o GRS-80, utilizado pelo IBGE, né, na concepção do SIGA 2000, né, se você observar as referências bibliográficas do GRS-80 atual, aquele que o sistema GPS americano usa, você vai ver que tem uma diferença, principalmente na questão do achatamento, entendeu? Isso não impacta, né, uma alteração significativa em termos de posição, né? Tanto que para todo efeito prático, o IBGE diz que os dois sistemas são iguais.